Olá, alunos! Então, dando continuidade à aula do quinhentismo brasileiro, vamos retomar algumas informações importantes aí. A produção do século XVI no Brasil, ou seja, essa literatura que vai de 1500 até 1601, quando vai começar o Barroco no Brasil, ela é dividida em duas produções. A literatura de informação, a literatura informativa do Brasil, que era aquela literatura que visava dar notícias da nova terra, de como era a fauna, de como era a flora nesse território tropical e de como era o indígena, como era esse nativo. E também a chamada literatura de formação, os chamados textos jesuíticos. Então vamos lá. Na aula passada, eu comentei sobre o Hans Staden. Então, algo que é muito importante, que acaba caindo bastante nos vestibulares, quando surgem esses textos sobre os primeiros exploradores aqui no Brasil, é como o europeu projeta o seu olhar etnocêntrico sobre o que é diferente. E como há uma certa arrogância, uma certa prerrogativa de que o outro, ele não tem cultura, de que o outro não tem uma identidade, de que o outro não tem uma história. Então, olha o relato do Hans Staden, que ficou preso pelos índios tupinambás durante vários meses aqui no Brasil, em 1550. Todos os homens andam nus. Por causa do sol forte, os habitantes da terra têm uma cor de pele marrom avermelhada. Trata-se de um povo orgulhoso, muito astuto e sempre pronto a perseguir e devorar seus inimigos. Aqui o Hans Staden está fazendo referência. Muito astuto e sempre pronto a perseguir e devorar seus inimigos. É interessante que foram produzidas ilustrações para esse livro do Hans Staden. E olha a imagem que se projeta sobre o índio brasileiro. E olha que interessante, o Hans Staden aqui em cima, sabendo que ele estava na linha, né, para ser devorado. Então, entre os indígenas, o ritual de antropofagia, então, era visto de maneira bastante simbólica. É interessante que o europeu, ele só viu o quê? A barbárie, a partir do seu ponto de vista. Mas a antropofagia, então o comer a carne do inimigo, era uma grande honra, era uma grande homenagem. Porque os indígenas acreditavam que ao comer a carne desse inimigo, eles estariam absorvendo as virtudes, as qualidades desse inimigo. Então, eu só comia a carne de alguém que eu tivesse grande admiração. Então, é muito bacana que quando os europeus veem esse ritual, eles veem pelo aspecto negativo. E os próprios jesuítas, eles vão se dedicar muito tempo a tentar erradicar 3 hábitos dos indígenas brasileiros. Primeiro, a antropofagia, o canibalismo, né? Então eles viam apenas pelo aspecto da barbárie e não viam o caráter ritual, o caráter da cerimônia. A poligamia, então o hábito entre índios e índias de terem vários parceiros, e o politeísmo, ou seja, ter vários deuses, né? Lembrando que o cristianismo, ele é monoteísta, acredita num Deus único. Quando nós falamos da outra literatura do período, a literatura formativa ou de formação do Brasil, a gente fala basicamente da literatura jesuítica, a literatura de catequese, tá? Então, nomes importantes. O padre José de Anchieta, um auto muito importante dele, de 1587, na festa de São Lourenço. Então, olha que interessante, eu falei alto. Então, é uma peça de teatro escrita em moldes medievais, como você viu no Teatro Humanista do português Gil Vicente.
e também o padre Manuel da Nóbrega, Diálogo sobre a Conversão do Gentil, de 1556 e 1557. Quando a gente fala dessa literatura formativa de Brasil, basicamente a gente tem duas produções, tá? Ou poemas que têm um caráter de louvação a Deus, à Virgem Maria, aos santos, e também os autos, que têm um caráter didático de conversão dos índios à fé cristã. Quando nós falamos dessa literatura quientista, é muito importante o diálogo que ela vai ter com obras modernas. Então, autores, artistas de períodos posteriores da história do Brasil, até a contemporaneidade, eles vão dialogar com esses primeiros textos, contrapondo essa visão do dominador europeu. Então, por exemplo, quando nós falamos da leitura alegórica, é muito curioso que no século XIX, no segundo reinado, o Dom Pedro II, ele vai adotar o índio como símbolo do Império Brasileiro. Então, nós temos uma escultura muito famosa, que está no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, a Alegoria do Império Brasileiro, do Francisco Manuel Chaves Pinheiro, uma escultura de 1872 em terracota. Outra escultura do Louis Rocher, Alegoria do Rio São Francisco e Alegoria do Rio Madeira. Então, quando a gente fala do diálogo com esses primeiros textos, a gente vai pegar no romantismo brasileiro, desde a poesia do Gonçalves Dias, poeta da primeira geração do romantismo brasileiro, não por acaso chamada de indianismo, como também os grandes romances do José de Alencar. José de Alencar, ele vai escrever uma tríade de romances indianistas. Por exemplo, o Guarani, de 1857, Iracema e Ubirajara. Mas, avançando ainda, esses primeiros textos de Brasil, a gente chega ao modernismo brasileiro. A Tarsila do Amaral, por exemplo, em 1924, ela vai pintar essa tela, dialogando com a bandeira do Brasil, tá? Mas substituindo a legenda importada, Ordem e Progresso, que é o lema do positivismo franco-suíço, do Auguste Comte, por um projeto de nacionalização da bandeira. Então, no lugar de Ordem e Progresso, ela colocou pau-brasil. O primeiro produto de exportação brasileira, mas também o primeiro produto de exploração do Brasil. E da mesma Tarsila do Amaral, a gente tem um diálogo com essa tradição indianista, que é a pintura do Abapuru, o antropófago em tupi, né? Abá, homem, índio, poru, que come. Então, essa tela de 1928 vai inspirar o Oswald de Andrade a lançar um manifesto, o Manifesto Antropófago, e também a revista de Antropofagia. Então, aquela ideia de canibalismo que os jesuítas, que os europeus tentaram banir da cultura indígena, o Oswald de Andrade, ele vai reelaborar em termos culturais como algo pertencente à identidade brasileira, de que o povo brasileiro, ele nasce eminentemente da mistura, ou seja, de uma devoração crítica da influência étnica e cultural dos povos estrangeiros. E no Manifesto Antropófago de 1928, o Oswald, ele vai nos dizer o seguinte: só a antropofagia nos une. Entendendo antropofagia não apenas como aquela ideia do canibalismo, da devoração da carne do inimigo, mas uma devoração crítica e uma mistura cultural com aquilo que é o diferente. Perceba que o discurso da antropofagia, ele vai diametralmente contra o discurso xenófobo que nós temos aparecido contemporaneamente em vários lugares do mundo. Então, só a antropofagia nos une socialmente,
economicamente, filosoficamente. Queridos alunos, obrigado pela aula, até o nosso próximo encontro.